Fala, galera do primeiro ano D do Colégio Estadual André Gaudi, em Corumbá de Goiás. Nesse vídeo eu vou gravar a correção daquela lista que eu enviei para vocês na semana passada, lá no dia 19 de abril. A lista tratava sobre velocidade escalar média e aceleração escalar média. Era, na verdade, atividades de revisão para a gente exercitar mais um pouco, né? O cálculo de velocidade e o cálculo de aceleração média. Essa lista vocês não precisavam enviar as atividades através do Google Sala de Aula, era apenas para praticar mesmo. Então, nós temos aqui a número 1. Um macaco que pula de galho em galho em um zoológico demora 6 segundos para atravessar sua jaula, que mede 12 metros. Qual é a velocidade dele? Então, aqui nós temos o tempo, o intervalo de tempo que o macaco leva para percorrer a sua jaula, que é de 6 segundos. E temos ainda o deslocamento dele ao longo desse percurso, que é de 12 metros. Aqui não determina qual a unidade de medida da velocidade, então eu posso calcular a velocidade média dividindo a distância percorrida pelo tempo gasto em percorrer. E a gente precisa lembrar que para calcular a velocidade média, né, a formulazinha é essa, onde o ΔS é o espaço percorrido e o ΔT é o tempo gasto para percorrer aquela distância. No caso, a gente tem 12 metros, o ΔS, 6 segundos, o ΔT. Calcular a velocidade média, então, é fazer o ΔS dividido pelo ΔT, ou seja, 12 metros dividido por 6 metros. A velocidade média, 12 dividido por 6 é 2. E a unidade de medida, né, vai ser metros por segundo, ou seja, metros dividido por segundos. Metros por segundos. Essa é a velocidade escalar média do macaco nesse percurso. A número 2. Um carro viaja de uma cidade A a uma cidade B, distantes 200 km. Seu percurso demora 4 horas, pois, decorrida 1 hora de viagem, o pneu dianteiro esquerdo furou e precisou ser trocado, levando 1 hora e 20 minutos do tempo total gasto. Qual foi a velocidade média que o carro desenvolveu durante a viagem? Então, para calcular a velocidade, basta pegar a distância percorrida e dividir pelo tempo gasto, certo? Acontece que aqui a gente tem um problema em que a gente precisa interpretar um pouco mais. A distância percorrida é de 200 km e o tempo gasto seria de 4 horas, caso o carro não tivesse com o pneu dianteiro esquerdo furado. Como o pneu dianteiro dele furou, ele precisou trocar o pneu e isso levou 1 hora e 20 minutos do tempo total gasto, ou seja, a viagem demoraria 4 horas. Só que depois de 1 hora, houve esse imprevisto. Então, uma viagem que era para demorar 4 horas, acabou demorando 4 horas mais 1 hora e 20 minutos. Ou seja, a gente vai ter a seguinte situação. O tempo gasto, a distância percorrida é de 200 km, mas o tempo gasto é 4 horas mais 1 hora e 20 minutos. Então, eu vou ter que juntar isso. Como eu tenho horas e minutos, não tem como, né? Eu vou ter que transformar os minutos em horas. Então, aqui no caso, eu vou ter que transformar 20 minutos em horas. Como que eu transformo 20 minutos em horas? Eu divido por 60. Então, pego 20, dividido por 60, isso aqui vai dar 0,333 dízima periódica, né? Horas. Então, aqui eu tenho 4 horas mais 1 hora mais 0,333 horas. 4 horas mais 1 hora, 5. Então, vou ter 5,3 horas. Foi o tempo gasto total nessa viagem. E aí, para calcular a velocidade, agora sim, é pegar o tempo gasto, ou a distância percorrida, e dividir pelo tempo gasto em percorrer.
5,3. Velocidade média vai ser igual a 200 dividido por 5,3 vai dar aproximadamente 37,7 km por hora. Quilômetros por hora. Aproximadamente, porque eu dividi apenas por 5,3. Mas é uma dízima periódica. A próxima é a número 3. Uma bola de beisebol é lançada com velocidade igual a 108 metros por segundo e leva 0,6 segundos para chegar ao rebatedor. Supondo que a bola se desloque com velocidade constante, qual a distância entre o arremessador e o rebatedor? Olha só que nessa número 3 não pede mais a velocidade, mas a fórmula que nós vamos usar ainda é a da velocidade média, porque diz que a velocidade foi constante. Então, se a gente ler de novo, nós já temos o valor da velocidade. Olha só, a velocidade é igual a 108 metros por segundo. Nós temos também o intervalo de tempo, 0,6 segundos, que a bola leva para chegar ao rebatedor. E quer saber justamente a distância. Então, organizando esses dados que foram oferecidos para nós, olha como que vai ficar. Organizando os dados, então a gente tem que a velocidade é de 108 metros por segundo, e o tempo é de 0,6 segundos, e eu quero saber então qual é a distância percorrida. Se a gente observar na fórmula, nós temos 3 variáveis na fórmula, não é? E aqui está faltando apenas uma, que é justamente a que a gente vai descobrir depois que substituir tudo nela. Então, no lugar da velocidade média, qual é a velocidade média? 108 metros por segundo. No lugar do ΔS, continua ΔS. E no lugar do ΔT, 0,6. Como que eu resolvo isso? Multiplicando cruzado. Então, eu coloco 108 sobre 1 e faço a multiplicação cruzada. ΔS vezes 1, ΔS, que é a distância percorrida. 108 vezes 0,6, 108 vezes 0,6, 64,8. Opa! 64,8. Como 64,8 é a distância, né? Eu olho a unidade da velocidade, que era metros por segundo. Então, esse 64 é metros. Ou seja, o rebatedor estava a 64 metros, quase 65, do arremessador. E a partir da número 4, nós vamos fazer aí algumas atividades de revisão para o cálculo da aceleração média. A aceleração média que vai medir justamente a variação da velocidade por unidade de tempo. Então, agora a velocidade ela não é mais constante, a velocidade ela pode aumentar ou ela pode diminuir. Então, a número 4 diz: um carro movia-se em linha reta com velocidade de 20 metros por segundo. Quando o motorista pisou nos freios, fazendo o carro parar em 5 segundos. Calcule a aceleração do carro nesse intervalo de tempo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos duas velocidades, e uma velocidade inicial, quando o carro estava a 20 metros por segundo, e uma outra velocidade quando ele diz que o carro parou, fazendo o carro parar. Se o carro parou, então a velocidade do carro, nesse momento, quando ele está parado, é zero, ou seja, não há velocidade, o carro está parado. Então, eu tenho a velocidade inicial de 20 e a velocidade final de 0. E eu tenho um intervalo de tempo, né, que é de 5 segundos. Como que eu faço para calcular a aceleração do carro nesse intervalo de tempo, então? Tirando os dados aí do problema, o que a gente vai ter? Na número 4, eu tenho uma velocidade, que eu posso chamar de velocidade inicial, V1, que é de 20 metros por segundo. Uma velocidade final, que é a velocidade 2, que eu vou chamar de 0 metros por segundo. E eu já tenho o intervalo de tempo, quer dizer, o carro parou em 5 segundos.
Para calcular a aceleração média, basta a gente fazer a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Ou seja, enquanto a velocidade variou, como que eu calculo essa variação da velocidade? O ΔV. Eu pego sempre a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, estou chamando 1 e 2 aqui só para fazer a diferença, né? 1, porque essa velocidade era a primeira. 2, porque essa era a última. Então, velocidade inicial e velocidade final. No cálculo dessa variação da velocidade, eu preciso sempre fazer a velocidade final menos a inicial. Então, aqui a velocidade final é 0, menos a velocidade inicial, que é 20, e 0 menos 20 vai dar um resultado negativo, vai dar menos 20. Essa é a variação da velocidade. Essa é a variação do tempo. Então, agora que eu quero calcular a aceleração média, eu faço a variação da velocidade, que é menos 20, dividido pela variação do tempo. A aceleração média, então, vai ser 20 dividido por 5, 4 sinais diferentes na divisão, fica negativo. E qual é a unidade de medida da aceleração média? A unidade de medida é metros por segundo ao quadrado. Então, a diferença da unidade de medida da aceleração para a velocidade é o fato de que a unidade de tempo na aceleração está ao quadrado, enquanto na velocidade, não. Na número 5, nós vamos ter: consideremos um móvel em movimento uniformemente variado, cuja velocidade varia com o tempo, conforme a tabela a seguir. Então, nós temos a tabela mostrando que a velocidade aumenta, enquanto o tempo aumenta também, não é? Então, a velocidade é de 4 metros por segundo, depois 7, depois 10, depois 13, e o tempo vai se passando. Então, tempo zero significa início do movimento. Tempo 1, 1 segundo depois. Então, a gente percebe que a velocidade aumenta. E por que a velocidade aumenta? Porque esse móvel está acelerando. Então, ele possui aceleração. Por isso, pede aqui embaixo, calcule a aceleração escalar média desse móvel. Olha, agora eu tenho 4 valores de velocidade, mas eu só preciso de 2, como a gente acabou de ver no número 4. Então, eu posso escolher qualquer um desses 2. Posso escolher 2 valores desses 4. Por exemplo, você pode pegar o 4 e o 10, você pode pegar o 4 e o 7, você pode pegar o 7 e o 13. Não importa quais os valores que você vai pegar, desde que você pegue 2 para chamar um valor de velocidade inicial e outro valor de velocidade final. Eu vou fazer, então, aqui o 4 e o 10. Então, a minha velocidade inicial vai ser o 4 e a velocidade final, o 10. Como eu peguei o 4 como sendo velocidade inicial, eu vou pegar o tempo começando no 0, porque é o tempo quando a velocidade era 4. E o outro valor do tempo que eu vou pegar vai ser o 2, porque é o tempo quando a velocidade é 10, e esses foram os 2 valores de velocidade que eu peguei. E com os 2 valores de velocidade, o que a gente vai calcular? A variação da velocidade, o quanto essa velocidade aumentou ou diminuiu, fazendo sempre, né, a velocidade final menos a inicial. Então, aqui, 10 menos 4, 10 menos 4, que é 6 metros por segundo. Aqui o tempo, também eu tenho 2, para eu calcular o intervalo de tempo, o ΔT, que também eu vou fazer o tempo final menos o inicial. 2 menos 0, 2. 2 segundos. E agora eu vou calcular a aceleração média. Qual é a aceleração média? É a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Então é 6 dividido por 2. 6 dividido por 2. A aceleração média é de 3 metros
por segundo ao quadrado. Qualquer outros dois valores que você pega lá da velocidade, a aceleração vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. E por último, mas não menos importante, o número 6, um automóvel que vinha a 25 metros por segundo freou e parou em 25 segundos. Qual é o valor em módulo da aceleração escalar média do automóvel durante a freada? Olha, a número 6 é muito parecida com a número 4. Nós temos uma velocidade inicial que é de 25 metros por segundo. Uma velocidade final, que é quando ele parou, e ela é zero. E temos o intervalo de tempo de 25 segundos. 25 segundos. Então, tirando esses dados aí do problema, vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, nós vamos ter a velocidade inicial de 25 metros e a final de 0 metros por segundo. Com as duas, a gente calcula a variação da velocidade, fazendo sempre a final menos a inicial. Então, 0 menos 25, e vai dar menos 25 metros por segundo. E o intervalo de tempo já nos foi dado, que é de 25 segundos, né? Eu anotei aqui errado, é 25 segundos. E para calcular a aceleração média, eu faço a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. A aceleração média, então, vai ser de 25 dividido por 25 é igual a 1. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Menos 1 metro por segundo ao quadrado é a aceleração média desse móvel. Na próxima aula nós vamos ver por que a aceleração pode acontecer de ela dar negativa. E a gente vai aprender a classificar os movimentos, como a gente viu no enunciado número 5, classificar quando o movimento é uniformemente variado, quando o movimento é apenas um movimento uniforme, com base nos valores e informações da velocidade, da aceleração, e assim classificar os tipos de movimento com base, então, nos dados de velocidade e aceleração. Espero que eu tenha ajudado vocês. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro.